Oi, gente, como vocês estão? Bom, eu tô aqui mais uma vez, né, com a proposta de ampliar a discussão, né, olhar pelo prisma, conseguir enxergar outros lados, né, da mesma moeda. E aí eu trago hoje como assunto essa frase que a Monja Coen costuma dizer em alguns vídeos dela, né, me parece que tem um livro escrito sobre esse tema também. E conversar com vocês um pouquinho, né, eu já observei alguns comentários desse tipo de ideia que ela traz, alguns que concordam imediatamente, outros que nem tanto, né? Principalmente as pessoas que sofrem muitas perdas, muitas questões na vida, né? Muitas tragédias, fatalidades. Então, ela pontua, né, diversas vezes essa questão de que a dor existe, mas o sofrimento é opcional. E aí, vocês concordam? Nem tanto? O que vocês acham? O que eu vejo de dilema, né, nesse tipo de discussão? A ideia de anular o sofrimento, ou a ideia de e isso fazer com que, para algumas pessoas, o sofrimento delas pudessem estar sendo ignorados, ou como se elas estivessem inventando esse sofrer, né, ou como se tudo se resumisse a um processo de vitimização. E não é bem assim, né? Na verdade, o que acontece nesse dizer, nessa frase, é que o que ela tenta propor, né, é que a gente amplie, que a gente entenda que a dor, a gente enquanto ser humano, né, de carne e osso, nós vamos sentir a dor enquanto questões físicas, né, sensorial. Mas quando a gente fala de sofrimento psíquico, existe uma dor visceral, né, que ela também é real, é reconhecida, muito retroalimentada por aquilo que a gente pensa, né? E nós, enquanto seres humanos dotados de cognição, né, de interpretação sobre a vida, temos esse poder de dar manutenção no sofrimento e ou na própria dor, né? Através dessa manutenção, a gente cocria essa dor no sentido de enviar para o cérebro a informação da ameaça, a informação do medo. Nós vamos produzindo através dessa reinterpretação da vida. E o cérebro, ele é como uma máquina, né? Um computador que ele vai decodificando aquilo ali e ele vai respondendo. Ele vai respondendo em forma de neurotransmissores, comunicação, bioquímico. A coisa ela acontece real, né? Mas ela passa por esse lugar da interpretação do ser humano. E então, quando ela pontua a ideia de que a dor existe, é inevitável, é da existência, nós vamos passar por dores, né? Mais ou menos intensas, que também depende dessa forma de ver a vida, de ver as coisas, de sentir através desse modo de recepção do que se é vivido. Mas o sofrimento ser opcional não é no sentido de que ele não exista, é no sentido, acho que caberia melhor a gente pensar sobre o lamento, né? A insistência no lamentar sobre. E isso seria o que ela está ali nomeando enquanto sofrimento ser opcional. É esse lamentar-se, né? Essa continuidade de uma certa lamúria, de uma certa repetição sobre o olhar, né, diante dessas questões que nos acometem. Cora, mas aí é complicado, né, porque você está dizendo que eu produzo a minha dor, que é mentira, tudo que eu sinto, tudo que eu vivo não é real, então a culpa é minha? É horrível isso, né? A pessoa ela já está em sofrimento e ela meio que recebe isso como uma culpabilização. Ser responsável por aquilo que nos acontece tem a ver com essa forma que eu enxergo e que eu, em alguma medida, aceito ou não, né? A postura que eu assumo diante disso. Só que tudo tem um tempo. O luto, ele tem um tempo, né? Tudo que se perde, vamos direto ou indiretamente viver as fases do luto, né? A fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a
fase da depressão e a fase da aceitação. Inevitavelmente nós vamos passar por isso, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente isolados, né? São fases e sensações que se misturam ao longo do processo, numa intensidade maior ou menor, a depender do que se perdeu, e esse maior ou menor a depender do quão valioso aquilo é para mim, né? Dentro de um contexto, de uma história. Por isso que a psicologia se faz tão importante, porque é quando você conta, né? Quando você traz a sua experiência de acordo com o que foi vivido, a partir do que você já havia vivido, que vai construindo mesmo uma história ali, que esse profissional vai dar conta de reorganizar, ressignificar junto com você, né? Então, inevitavelmente isso vai acontecer, e isso é uma fase de dor, de muito sofrimento, sim, de repetição, às vezes você precisa se redizer coisas para poder cair a ficha, né? Que aí seria o processo da aceitação. Mas às vezes a gente fica amarrado em alguma dessas outras fases, né? E em alguma medida pode acontecer de haver um retorno secundário a partir da permanência em uma dessas fases, né? Seja na fase da negação, onde eu tenho uma isenção da dor, porque eu finjo que não está acontecendo, então eu tenho um ganho, né? Seja na fase da negociação, onde você acredita que aquilo ali é possível retornar, seja um relacionamento, seja uma perda, né, uma fatalidade de morte, seja um emprego que você perdeu, uma casa, né, uma compra de uma casa que não deu certo, enfim. Inúmeras possibilidades ali onde você fica tentando rearranjar a situação, né? Então, é como se você negociasse uma esperança. Então, tem um ganho quando você fica aprisionado em uma das fases, né? A fase depressiva, que não tem a ver com a depressão em si, enquanto patologia, tem a ver com um aprofundamento na tristeza, né, uma depressão diante de uma perda, diante de uma não conquista, né, e esse entristecimento intenso, ele pode criar uma série de acalentos, e às vezes a pessoa ela fica presa naquilo, se ela tiver algum nível de carência elevado, a depender do que aconteceu. Então, o aprisionamento em uma das fases tem uma correlação com algum tipo de ganho ou alguma fuga, alguma evitação, né? E isso precisa ser analisado de perto. Então, o sofrimento ser opcional é esse aprisionamento nesse lamento. E isso precisa ser olhado de perto, e talvez você precise mesmo de um profissional que esteja disponível para esse olhar. Porque às vezes o seu amigo, o seu parente, ele vai fazer um acolhimento, mas é uma pessoa que gosta de você, então ela tem pressa, né? Essa pessoa ela tem pressa em te ver bem. Essas pessoas elas tendem a não lidar muito bem com o sofrimento, porque a gente tem que entender que essas pessoas também sofrem, né? Ah, mas o psicólogo não sofre? Sofre, só que ele está ali enquanto profissional. Ele tem esse filtro, né? Ele precisa ter, esse é o lugar dele, né? Então ali ele consegue, ao mesmo tempo que trazer esse apoio, reconhecer a sua dor, te ajudar a caminhar, te ajudar a enxergar, a reorganizar como você está enxergando isso, e te ajudar a ampliar o discurso, a apontar possibilidades alternativas para que você viva a dor sem tanto lamento, né? A dor, às vezes a gente vai chegar no processo de aceitação, sim, e ela não vai deixar de existir, né? Só que a intensidade dela, ela precisa ser regulada, porque senão, energeticamente, a gente fica em possibilidade de viver, né? A gente precisa da energia vital. Então, a saúde emocional, ela é importante, porque se você fica aprisionado, né, você fica carregando, arrastando a corrente, né? Só que não é tão fácil mesmo, não, né? Às vezes, o que a pessoa que sofre, ela quer um reconhecimento da dor. Às vezes é só isso que ela precisa, é um reconhecimento da dor. Mas o reconhecimento da dor, ele não acontece em, nossa, complicado mesmo, né? Mas sacode a poeira da... Não é esse instantaneamento, né? É preciso dar tempo, o tempo da dor. E o tempo da dor vai depender do tipo de evento, vai depender do seu contexto de vida, vai depender da sua rede de apoio, vai depender do tipo de amparo que você busca, né? As possibilidades de um amparo espiritual, as possibilidades de um amparo afetivo. O amor, ele cura. O amor, ele tem essa possibilidade, né? Nós somos seres afetivos, nós somos seres de vínculo. Então, esse amparo,
ele nos auxilia a fortalecer, né? Como se fosse uma base. Ah, mas eu não tenho ninguém. Que busque fora. Busque fora, né? Busque num contexto religioso, independente de qual seja ele, se você é uma pessoa que tem crenças religiosas, busque num contexto profissional. Às vezes vai ser necessário um apoio medicamentoso, a depender do grau de sofrimento, né? Uma pessoa em depressão, ouvir uma frase como a dor existe, o sofrimento é opcional, é como se você enfiasse um punhal nela e rodasse, 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 porque ela já se sente culpabilizada por estar naquela condição, né? Uma condição de apatia, de falta de energia, de ver o mundo cinza, literalmente, porque a pessoa ela não consegue ver coloração, a pessoa ela não consegue ver positividade, né? Nos eventos, ela está mergulhada na dor, no lamento, no sofrimento, de uma forma que não tem saída, né? A pessoa se vê completamente impotente, retroalimentando pensamentos, né? Então, se não houver uma intervenção externa, persistente, paciente, cuidadosa, né, as chances dessa pessoa sair deste lugar ficam cada vez menores. Então, é importante buscar esse apoio externo. Se puder ser correlacionado, né, ir a um médico, ir a um espaço espiritual, ter um psicólogo, ter boas relações, né, familiares, amorosas, de amizades, isso é importantíssimo. Mas se não for possível, que seja feita essa busca no externo, por um profissional. O que não dá é para sair sozinho, né? Muitas das vezes isso é muito difícil. E esse tipo de frase, se não for contextualizado, vira uma sentença, vira um julgamento, né? Como se eu dissesse que mimimi, a pessoa está produzindo o próprio sofrimento. Isso não ajuda em nada. Nada, nada. Então, há uma verdade nessa frase? Há uma verdade nessa frase. Nessa perspectiva do lamento. O lamento, né, a permanência nele é opcional porque há um momento onde a pessoa, ela se diz, a pessoa em sofrimento, né, seja qual for o grau de sofrimento, ela se diz, chega, não quero mais, eu não quero ficar aqui nessa zona de sofrimento, né, eu quero mudar, eu quero ser feliz, eu quero deixar de pensar nisso, eu quero conquistar aquilo, mas não depende só desse querer, né? Tem algumas camadas ali que a pessoa conscientemente, só pela força de vontade, ela não dá conta, né? É preciso que alguém de fora acolha, reconheça, para que isso se fortaleça. Muitas pessoas vivem coisas horríveis e seguem o baile, como dizem por aí, né? Seguem o baile. Mas em que condições, né? Em que condições essa pessoa segue o baile? Normalmente essas pessoas que seguem o baile, apoiadas em bebida, apoiadas em piadas, brincadeiras, bullying, apoiadas em agressividade, apoiadas em reatividade, né? Apoiadas em status, apoiadas em mudança visual, mudança de imagem, são recursos, né? São recursos, são saudáveis. É algo a se pensar, né? Às vezes a gente vê pessoas ali, pessoas tão boas e tão brutas, e a gente não consegue entender, né? Mas é uma série de emaranhados que precisa ser visto de perto. Então, até o lamento, que é algo que a gente está pontuando como algo negativo, precisa ser olhado de perto, a permanência nesse lamento. Esse é um dos papéis do profissional de psicologia, né? Então, é isso, gente. Eu não sei, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o assunto, se você já se percebeu nesse tipo de situação, se esse tipo de frase você cria uma identificação imediata, no sentido de é isso mesmo, não, as pessoas têm que levantar a cabeça e eu não aguento essas pessoas que ficam aí a vida inteira chorando, ou você é o tipo de pessoa que olha e fala assim, ah, é muito fácil falar, né? Com qual dessas versões vocês se identificam? E esse tipo de conteúdo, né, o que eu trouxe aqui para poder destrinchar esse tipo de discussão, agregou para vocês? Conta aí, né? Isso ajuda muito a gente, isso me ajuda muito a ter novas ideias, né, a entender se essa visão existencialista, né, se ela corrobora, se ela faz algum sentido para vocês, porque nós sim dependemos
da gente, a gente depende da gente, né? Nós temos o poder nas nossas mãos, sim, de mudar a nossa realidade. Mas ela se faz no mundo. Ela se faz no mundo, né? Nós vivemos nesse mundo, rodeado de pessoas, rodeado de coisas, rodeado de situações. Então, se a gente não olhar para ele com carinho e encontrar nesse mundo que a gente vive formas de minimizar, não minimizar, diminuir, né? As atribulações, fica complexo, né? Uma sobrevivência saudável. Então vamos olhar com mais carinho. A dor existe sim, ela tem o tempo dela. O sofrimento, ele existe também. E ele tem o tempo dele, né? Mas o sofrimento é um sentimento, né? Não é uma emoção inata, é um sentimento produzido no sentido de ser uma sensação interpretada, uma sensação elaborada, pensada, né? Lógico, de forma quase que automática e inconsciente, mas ela é. E quando a gente diz de sentimento, esse lugar que a gente pensa, que a gente alimenta, que a gente desenha, que a gente imagina, que a gente fantasia, nesse lugar a gente pode mexer um pouquinho. A gente tem condição de alterar. A gente tem condição de ressignificar, né? A gente tem condição de ampliar, como um prisma, né? A gente tem sempre essa possibilidade.